Franciele, você foi a primeirona. Você está aí comigo, Tatá e Bianca. Boa noite a todos, vamos chegando. Esperar um pouquinho, todo mundo entrando. Bianca, minha aluna que chega primeirona. Meu marido lindo ali que vai assistir. Valmir, tia, você me achou. Nós vamos só esperando um pouquinho as pessoas irem chegando. Daqui a pouco a gente já começa. Boa noite a todos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse nosso momento. Boa noite a todos. Vamos chegando. Que ótimo. Aí eu tô olhando todo mundo lindo que está chegando. Daqui a pouco eu prometo que eu não vou olhar para essas palavrinhas, hein? Quando eu assisto live eu fico dizendo, converse pouco, vamos lá, porque o tempo é curto. Mas hoje eu vou olhando vocês ali, no finalzinho eu vou dar um tempo e a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai prestar atenção. Mas vamos ter a oportunidade de conversar sobre nós, sobre esse nosso momento de isolamento social, como é que nós estamos nas nossas casas. Eu já estou há quantos dias, gente? 40, beirando 50. Então, nós já estamos há muito tempo nesse convívio pouco, esse convívio restrito. Algumas pessoas estão podendo sair, estão tendo que trabalhar, mas nós estamos esse período todo em casa. É disso que daqui a pouco a gente vai conversar. E isso é minha cameraman Juju, que está aqui, vai ficar aqui conosco. E o que é que nós vamos estar conversando? Vocês sabem, é uma live sobre inteligência emocional e família. Nem todos me conhecem, essa live foi um convite dos meus alunos. Nós estávamos fazendo 7 oficinas que nós fizemos de inteligência emocional do mês de março até a semana passada. E eles me diziam, a senhora nos ensina, mas a senhora tem que ensinar para as pessoas das nossas casas. Eu disse, então eu vou aceitar o desafio e vamos fazer uma live para as famílias. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Para quem é da família, dos meus alunos que estão aí, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu quero acolher a todos e para quem não me conhece, todo mundo conhece um pouquinho de mim, mas por que nós estamos aqui falando de inteligência emocional? Qual a propriedade que eu tenho para falar disso para vocês? Porque é um tema que sempre me interessou. Eu sempre estive atenta a momentos exatamente como esse que nós estamos vivendo, em que precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar dos nossos corações, precisamos cuidar das nossas alegrias, mas precisamos cuidar das nossas tristezas. E quando eu trabalhava em empresas, trabalhava no polo petroquímico, eu ficava muito atenta a isso, era muita pressão nas empresas, muita pressão no trabalho, e eu ficava querendo entender como podemos fazer para cuidar de nós nesse turbilhão de emoções quando nós estamos no ambiente de trabalho, e foi disso que começou minha pesquisa há 16 anos. Eu estudo inteligência emocional, há 16 anos eu pratico, há 16 anos eu exercito. Eu fiz um mestrado também, que a minha dissertação foi sobre inteligência emocional. Então, todas as pesquisas que eu tive a oportunidade de fazer na minha vida até hoje é na área de emoções. Então, é desse lugar que eu vou falar. É com essa propriedade que eu posso trazer coisas para vocês. Mas hoje a gente só vai conseguir falar um pouquinho de um universo de inteligência emocional, mas de que pouquinho eu posso falar para nos ajudar neste momento. Então, nós estamos em casa, nós estamos com nossas famílias, e o mais interessante para começar a nossa conversa é que eu pergunto a pessoas amigas minhas, tem umas que dizem, mas eu estou sozinha, eu estou em casa, minha família mora no interior e eu estou na minha casa sozinha aqui em Salvador. Então, se você está sozinha, com aquela conversazinha que nós temos na nossa mente, quando você pensa que está só, mas você está deitado no sofá e tem que levantar, tem que lavar os pratos, você vai, Cláudia, vá agora, vá logo, não vá. Então, até quem está pensando que está só, não está só. Nós estamos com aquela
aquele nosso eu interior que conversa com nós mesmos. Então, nós estamos com essa conversa interna, dialogando dentro de casa. Quem está pensando aí que está sozinho, está nesse diálogo interno, eu já perguntei isso a várias pessoas e as pessoas dão risada. Faz, não é que é verdade, eu estou sozinha, mas eu fico conversando. E aí nós vamos, então, dar início tentando trazer para vocês um pouquinho do que é que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos falar do dia que nós vivemos, por exemplo. Nós hoje acordamos, já passamos um dia inteiro, já estamos aqui às 19 horas e vivemos um turbilhão de emoções. Se eu pudesse reunir todos vocês numa sala, eu ia perguntar, hoje quem teve momentos de felicidade? Quem falou com aquela pessoa e sentiu aquele coração preenchido? Teriam pessoas. Hoje, quem assistiu o Jornal do Meio-Dia e escutou demais e ficou com medo? Teriam essas pessoas. Quem hoje se aborreceu em casa e limpou tudo e de repente chegou alguém que sujou tudo e você ficou com raiva? Teriam pessoas para dizer. Então hoje nós já passamos um dia vivendo um turbilhão de emoções. Nós vamos conversar exatamente como é que nós podemos colocar inteligência nesses momentos. Então vamos lá, a gente vai partir do seguinte princípio. Nós vamos falar de inteligência emocional começando a entender o que é isso. Quando eu falo de inteligência emocional, parece um termo do livro, parece um termo que está longe de mim, parece um termo para pesquisadores. Falar de inteligência emocional é falar de uma única coisa. Vamos começar falando de inteligência. O que é essa inteligência? Quando falamos de inteligência, falamos de algo que nos diferencia dos seres humanos. Nós somos os seres racionais, podemos pensar, interpretar, racionalizar. Então, isso é que nos difere. Nós, seres humanos, somos inteligentes, porque podemos olhar, interpretar, racionalizar. Quando falamos disso, falamos de inteligência. Pronto. E inteligência emocional é colocar inteligência nas emoções. Quais emoções? Para os pesquisadores, são considerados como emoções básicas 5. Então, hoje vamos falar várias vezes de 5 coisas. As primeiras 5 coisas que nós vamos tentar entender é exatamente isso. Nós temos 5 emoções básicas na literatura, porque é considerada as emoções em que, em qualquer lugar, uma pessoa feliz pode ser interpretada da mesma maneira. A pessoa feliz aqui, a interpretação dela de rosto é a mesma no Japão, é a mesma nos Estados Unidos. Feliz é feliz. Então, nossas 5 emoções básicas: a alegria, o afeto, que é o amor, o medo, a tristeza e a raiva. Então, nós hoje, várias pessoas viveram várias situações onde puderam experimentar, vivenciar a alegria, o afeto, o medo, a raiva e a tristeza. Pronto. Inteligência emocional é o quê? Colocar inteligência nestas emoções. Nós, se estamos vivos, sentimos emoções. O bom de estudar inteligência emocional porque eu estudo inteligência emocional há 16 anos, as minhas emoções são diferentes, eu sofro menos do que vocês, ou eu me aborreço menos do que vocês, de jeito nenhum. As emoções sempre irão nos tomar. Eu posso estudar durante 100 anos inteligência emocional. O mundo não vai mudar, o mundo continuará o mesmo. O que vai mudar é a minha forma de lidar com estas emoções. Então, vamos hoje conversar sobre isso e vamos ficar atentos a como colocar inteligência nesse medo, por exemplo, que está rondando nossas vidas nesse período de isolamento social. Como eu coloco inteligência nesse medo? Temos também momentos de felicidade. Como eu coloco inteligência nessa felicidade? É isso que nós vamos aprender entendendo um pouco mais sobre inteligência emocional. Pronto. Então vamos lá. Qual o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é entender que existem, de acordo com Daniel Goleman, foi o primeiro livro que chegou para a gente em 1995 aqui no Brasil. Um livro que todos conhecem, é um best-seller, Inteligência Emocional. Ele traz para a gente 5 habilidades. Olha os 5 de novo. Nós não temos 5 emoções básicas. Pronto. Agora nós vamos aprender 5 habilidades para lidar com essas 5 emoções. E a nossa primeira habilidade, aí vocês vão ficar atentos, vocês vão ficar craques hoje nessas habilidades. Nós vamos ficar atentos
A primeira habilidade, autoconsciência. O que é essa autoconsciência? Eu preciso saber o que eu estou sentindo no momento em que as coisas acontecem. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade. É o que eu sempre digo, minha vida não pode ser deixa a vida me levar, a vida leva eu. Hoje eu passei um dia ótimo, estou felicíssima, mas não sei por que eu estou feliz. O que aconteceu de diferente para eu estar feliz? Ou acontece alguma coisa que me toma e eu estou triste e fico, o dia hoje não está bom, mas o que será que foi? Isso veio de onde? O que aconteceu durante o dia que eu estou tão angustiada? Então, eu desenvolvo a minha autoconsciência para entender por que estou feliz, por que estou triste. É entender e conhecer o que está acontecendo com as nossas emoções, sentir essa emoção no momento em que ela vem. Dizer que legal, agora aconteceu algo que me deixou feliz. Ah, foi isso, foi exatamente isso que me deixou feliz. Então, esta é a primeira habilidade. Só um minutinho que eu vou convidar minha cameraman, que ela esqueceu uma coisa aqui. Não está com o cronômetro, não está contando e a gente não vai saber. Pronto, um momento. Agora minha cameraman está ali e não tinha ensinado para a gente. Então, a nossa primeira habilidade a ser desenvolvida e precisamos estar atento é a autoconsciência. Que autoconsciência é essa? Que autoconhecimento? Eu preciso estar atento às minhas emoções no momento em que elas acontecem. Se eu aprendi a primeira habilidade, agora eu vou aprender a segunda. Gestão das emoções. A segunda habilidade. Se eu aprendi a identificar, é a hora de fazer a gestão. Para que fazer gestão das emoções? Para poder atuar no meu comportamento. Eu não posso estar nos lugares, ter uma emoção explosiva, eu não posso estar em casa nesse momento, me aborrecer com alguém e depois me arrepender e depois pedir desculpa. Nós precisamos ter autoconsciência, entender o que nos aborrece, para que essa emoção chegue, foi o que eu falei, ela não vai deixar de chegar, o mundo não vai ficar diferente, porque você estudou inteligência emocional, mas quando ela chega, você sabe o que fazer com essa emoção. Você não deixa ela te tomar para você agir e depois você tentar consertar. Porque o que é que a gente sempre fala? Que as palavras que saem da boca não voltam. Então eu preciso ter cuidado com o que vai sair de mim, porque depois eu vou precisar pedir desculpa. E tem uma coisa aqui muito legal para vocês entenderem o que é essa desculpa, esse pedir desculpa, esse ter cuidado com o que vocês vão falar, que é o seguinte, eu sempre uso essa dinâmica, que nós temos aqui um papel, vou mostrar bem para vocês, está lisinho, tá vendo? Esse papel lisinho. Nós hoje acordamos bem, mas de repente o banheiro que você tinha lavado ontem, nesse momento, o isolamento social, e aquela cozinha que você deixou dormir limpinha, quando você acorda, sua filha de 16 anos passou lá e sujou tudo. Ela tá me olhando aqui dando risada. A emoção veio e você, fulana, não é possível, eu já te disse, você acha que eu sou sua empregada? Como é isso? Vocês têm que aprender, todo mundo vai morrer nessa casa 40 dias, nós não vamos sobreviver assim. Pronto. E aí você botou tudo para fora. Aliviou, não foi? Foi. Só que agora você assistiu essa live bem rapidinha de 40 minutos e se arrependeu. Meu Deus, eu fiz aquilo hoje, eu vou ter que pedir desculpa. E agora? Vamos pedir desculpa. Vamos pedir desculpa. Vamos desamassar o nosso papel. Vamos desdizer o que nós dissemos. E aí desamassa o papel. E aí nós temos um desafio. Pegar essa folha toda amassadinha e deixar lisa como ela está. Já fiz teste, já passei uma pranchinha aqui, já molhei para fazer tipo papel reciclado, já passei ferro, não volta. E aí o que nos chama a atenção, o que nós precisamos ter cuidado para gerir as emoções é exatamente isso. Nós vamos agindo por impulso, nós vamos deixando a emoção tomar conta, nós não estamos atentos para gerir essas emoções e nós vamos deixando marcas nos relacionamentos, vamos deixando marcas nas pessoas. Eu sempre brinco que meus sogros fizeram o aniversário de comemorar os 50 anos de casado. E a próxima, a vez seguinte lá, que eu fiz
essa palestra, que eu fiz essa dinâmica do papel, eu disse, meu Deus, como que deve estar o papel amassado do meu sogro e da minha sogra para ficar 50 anos de casado. Mas é isso que a gente precisa ter cuidado, são essas marcas que não saem, porque não gerimos as nossas emoções. E assim a gente maltrata e machuca o outro, assim a gente machuca os nossos amigos, as nossas relações interpessoais, o nosso casamento, com os nossos filhos, a gente vai deixando marcas para cuidar depois, por quê? Porque nós não gerimos as nossas emoções. Então, a segunda habilidade é fazer a gestão das emoções. Vamos então para a nossa terceira habilidade. Já aprendemos a primeira para nós ficarmos craques. Autoconsciência, eu tenho que estar atento e enxergar essa emoção no momento em que ela chega. A segunda habilidade, já que eu consigo enxergar, eu vou aprender a fazer a gestão. E a terceira habilidade é a motivação. Nós estamos num momento em que entender motivação é fácil. Tem dias que estamos ótimos, tem dias que estamos esperançosos, tem dias que estamos acreditando que tudo vai dar certo. E tem dias que a gente fica mais cabisbaixo. Mas por que motivação é uma das habilidades da inteligência emocional? Porque a motivação é um motivo para a ação. É essa motivação que nos leva a alcançar as nossas metas, alcançar os nossos objetivos, cumprir nossas propostas de viagem. Quando eu digo vou economizar durante 2 anos, porque eu quero passar 1 mês em Paris. Todas as vezes que eu penso em gastar aquele dinheiro, que eu penso em comprar uma bolsa nova, que eu penso em ir no shopping fazer um lanche mais caro, eu digo não, vou lanchar em casa. Porque eu tenho uma meta, eu tenho um motivo para agir daquela forma, eu tenho algo que me direcione. Então, a terceira habilidade é exatamente a motivação, é manter-se motivado. Por que manter-se motivado? Porque é importante. Porque a única diferença entre um otimista e um pessimista é a forma de olhar para a situação. Então, eu posso achar uma coisa muito ruim e a outra pessoa não ter achado. Por quê? Por causa da motivação, por causa da vontade de querer que dê certo, por causa do motivo. Então, eu estava refletindo sobre essa habilidade da motivação e pensando nessa conversa com vocês. E que motivo eu teria agora para estar motivada nessa quarentena, com todo esse cenário aí fora? O motivo de que isso vai acabar. Todos nós não estamos dizendo vai passar. E quando passar, como é que eu quero estar? Eu quero estar inteira para ir para todas essas festas que meus amigos estão me prometendo, para tudo que as pessoas estão dizendo que a gente vai sair comemorando, se abraçando, não num primeiro momento, ainda teremos que ter muita paciência, mas vai chegar essa hora, nós vamos voltar para aquela nossa vida de praia, de piscina, de balada. Eu quero estar como? Eu quero estar saudável, eu quero estar com saúde mental, com saúde, eu quero estar com o meu emocional inteiro, eu quero ter aproveitado esse momento para fazer coisas boas, para estudar, para fazer comidas saudáveis para minha família, para fazer atividade física em casa da maneira que puder ser. Então, eu preciso entender que esse momento vai passar e preciso ter motivação agora, que é este motivo para a ação, para que quando tudo isso passe, eu esteja de bem com a vida inteira para aproveitar tudo isso de bom que as pessoas estão me prometendo. Já me prometeram muitas festas, então eu tenho que estar bem para isso aí. Então, terceira habilidade, a primeira, autoconsciência. A segunda, se eu identifico as minhas emoções, eu vou aprender a gerir minhas emoções. Se eu vou gerir minhas emoções e entender que me manter motivado é que faz com que eu esteja bem, com que eu pense positivamente e com que eu tenha sentido para passar por esse momento turbulento, então eu vou estar atenta a essa motivação. E a quarta habilidade é importantíssima para nós, empatia. Então, se eu quero me desenvolver nas habilidades da inteligência emocional, eu tenho que desenvolver a minha empatia. O que é empatia? Aí todo mundo diz, colocar no lugar do outro. Sim, eu dei muitas palestras, desde 2007 que eu dou palestra, e lá no iniciozinho que eu digo quando eu era bebezinha,
Eu dava palestra, quando passava nessa parte de empatia, eu dizia, empatia, se colocar no lugar do outro. Vamos ajudar, procurar saber o que o outro está sentindo. Mas nunca compreendia tão bem quanto todos esses anos de estudo. E quando eu me deparei com um vídeo que eu assisti, que eu disse, entendi o que é se colocar no lugar do outro. Porque falar que é se colocar no lugar do outro está ótimo, mas o que é se colocar no lugar do outro? Então vamos agora traduzir isso em miúdos para essa situação que estamos vivendo. Nós estamos numa casa, eu, meu marido, minhas duas filhas, Maria Júlia, Maria Alice. Todo mundo bem, vamos supor que Maria Júlia é a que acorda todo dia feliz, é a que traz alegria para casa. E aí, um dia, ela acorda cabisbaixa, diferente, não fala com ninguém, deita no sofá, passa o dia lá. Se a casa tivesse com mais pessoas, na época da minha avó, que eram 8 filhos, alguns não iam nem perceber que Maria Júlia passou o dia no sofá. O que é ter empatia? É, sem ela precisar falar, ali no cantinho dela, eu sentir, perceber, ir ao encontro dela e perguntar, Ju, o que está acontecendo? Percebi que você hoje está calada. Isso é se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque quando as pessoas estão aborrecidas, ou tristes, ou introspectivas, ou às vezes com um problema muito grande, é o dia em que ela menos quer falar. Então, se é o dia que essa pessoa menos quer falar, quanto mais você perceber, quanto mais você tiver essa sensibilidade, mais você vai desenvolver a sua empatia. E é um momento em que a gente precisa, vai passar, nós vamos cuidar do outro, nós vamos nos esforçar para entender o que as outras pessoas estão sentindo sem ela precisar nos dizer. E aí estaremos fazendo o quê? Cuidando de todos que estão em casa conosco nesse momento, tendo essa sensibilidade. Um exemplo interessante que eu lembrei também foi de crianças. As crianças foram suprimidas, as crianças tiraram da criança a escola que é divertida, o parque da escola, o brincar no play, o descer, a criança não está fazendo nada de diversão. Tem um dia em que ela vai estar mais irritadiça e que você vai pedir que ela não vai obedecer e que tudo que você falar ela vai fazer uma teimosia. Aí você tem que perceber, criança também estressa, criança também cansa. Então a sua empatia vai fazer com que você, tem prato para lavar? Deixa esses pratos aí, cobre a pia, larga lá e para, vai brincar com a criança, vai pular corda dentro de casa, vai afastar o sofá e vai dançar no meio da sala. Mas eu preciso ter essa sensibilidade para criar essa harmonia, criar esse equilíbrio, para que eu possa cuidar de mim e cuidar das pessoas. Então, já conhecemos 4 habilidades: a autoconsciência, a gestão das emoções, manter-me motivado e a empatia. E a quinta, mais importante para tudo que estamos vivendo, é exatamente a arte dos relacionamentos. É a habilidade em lidar com o outro. É interagir tranquilamente com o outro. Então, a gente sempre fala, se eu tenho autoconsciência, se eu aprendo a gerir minhas emoções e aprendo a medir as palavras no meu trato com o outro. Eu sou uma pessoa sempre otimista, de bem com a vida, motivada, que percebo o outro, que cuido do outro, que tenho empatia. Eu vou ter muitos amigos ou poucos amigos. Então, a quinta habilidade precisa das 4 anteriores para que eu aprenda a arte dos relacionamentos. Então, eu tenho desenvolvida as 5 habilidades, cuidando sempre de emoções. Mas quando a gente fala da quinta habilidade, o mais importante de vocês aprenderem é nessa hora que as pessoas me dizem, mas tudo bem, Cláudia, eu faço, eu tenho empatia, eu cuido do outro, na minha casa eu tenho mantido tudo limpo, as pessoas têm brigado pouco comigo, mas poxa, aqui tem um irmão meu que, gente, faz o quê? Então vem aqui, Cláudia, para ver, se dá uma aula pro bichinho para ver se ele melhora. E aí, o que eu sempre ensino e que tem que ficar muito gravado no nosso coração é: o óbvio não existe. O óbvio precisa ser dito sempre. Porque muitas vezes o outro nem sabe que está incomodando tanto ou nem sabe qual caminho tomar. Nós precisamos falar,
Só que é qualquer hora que eu falo? Não, eu preciso saber o momento certo, a hora certa e a forma certa de falar com essa pessoa. Mas dá para falar, dá para conversar, dá para abrir um diálogo, sim. E tem um segredo para eu contar para vocês, que eu aprendi muito nesses 16 anos de inteligência emocional. Quando nós nos esforçamos, quando nós nos, nos aprimoramos nas habilidades da inteligência emocional, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como fazer isso, mas quando nós nos aprimoramos nessas habilidades, o outro muda sem mudar, é uma mágica. Que mágica é essa, Cláudia? Seu irmão mudou sem mudar? Mudou porque eu mudei o meu olhar. Mudou porque eu passei a ter mais paciência. Mudou porque eu passei a entender que o óbvio não existe e passei a negociar. Mudou porque eu passei a entender que o outro também está nervoso e que não está bom para ninguém agora. Não está bom para ninguém. Eu digo que até quem tem muito dinheiro está querendo viajar e não pode. Quer ir para Paris e não pode, quer ir para o navio e não pode, então não está bom para ninguém. E é esse momento em que nós mudamos o nosso olhar, passamos a ter um olhar mais habilidoso para lidar conosco e com o outro, porque no momento em que eu melhoro essa relação minha com o meu irmão, eu melhoro o meu sentimento, eu melhoro a minha paz, eu melhoro a minha harmonia interior. Então, o interessante de inteligência emocional é que quanto mais eu me ajudo, eu consigo ajudar o outro. Então, vamos lá. Desenvolvemos, aprendemos, vamos desenvolver nossas 5 habilidades. É possível? Sim. Por quê? Porque existe uma diferença entre o coeficiente de inteligência, quando nós falamos de inteligência, e o coeficiente emocional, que é quando nós falamos de inteligência emocional. A inteligência emocional, se eu desejo aperfeiçoar, se eu desejo aprender, é só eu exercitar. E o QI, que é essa minha inteligência, eu aceito. Eu nasci, eu, Cláudia, dentro de um padrão, só para vocês entenderem, de pessoas típicas, pessoas que a gente chama de normais, que não somos normais, mas nós estamos dentro de um padrão de QI que eu aceito, que é o meu nível de inteligência, que é uma pessoa típica da maioria desse mundo. Não sou nem deficiente intelectual, nem superdotada. Então, eu estou num espectro que eu aceito. Eu posso ter um QI a mais, a menos, estudar um pouco mais ou um pouco menos, mas a minha inteligência eu aceito, que é o meu coeficiente de inteligência, o meu QI. Mas o meu coeficiente emocional eu aprimoro a cada dia. E eu tenho certeza que tem pessoas me assistindo com mais idade do que eu, que está dizendo, mas tudo isso que você está falando eu já faço. Faz porque ao longo da vida percebeu que cuidar de si e cuidar do outro faz bem e foi aprimorando, mesmo sem saber que estava praticando inteligência emocional. Então agora vamos para a parte boa. Já que você me contou quais são as 5 habilidades, Cláudia, me ensine então como viver meu dia a dia exercitando. E o interessante dos exercícios é, agora vocês vão ter a oportunidade de saber se o que eu falei é verdade ou não, mas vocês vão fazer isso experimentando. Como? Novamente, 5 dicas. Nós começamos com as 5 emoções básicas, eu disse que era o nosso dia 5. Nós aprendemos que existem 5 habilidades para eu desenvolver minha inteligência emocional. E agora eu vou dar 5 dicas para vocês. A primeira, querer mudar. Então, tudo passa por querer. Eu posso fazer 50 lives, você assistir às 50 e nada mudar na sua vida, nem nas suas relações interpessoais, nem na harmonia e na paz da sua casa nesse momento. Então, você precisa querer. Por quê? Tem um dito popular, tem uma fábula que conta que um homem estava perdido numa floresta há 3 dias. Ele rodava e só tinham árvores, e ele não encontrava uma luz, ele não conseguia sair dali. No 3º dia ele encontra com um mago. E aí ele, alguém aqui, eu encontrei você. Ele disse, eu sou um mago, você está aqui, eu estou há 3 dias. Como sair dessa floresta? Eu não consigo sair daqui. Ele disse, me diga, para onde é que você está querendo ir? Ele, não, eu tenho que sair daqui, eu estou agoniado, eu não aguento mais, eu já rodei. Não seja o tanto que eu andei e não consigo sair dessa floresta. Eu quero sair daqui, qualquer lugar eu quero sair. O mago disse, então, você pode tomar qualquer caminho, porque quem não sabe
para onde ir, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, o primeiro passo, a primeira dica, Cláudia, gostei, então eu quero. Se você quiser, o mundo da internet vai te levar a aprender 1000 coisas sobre inteligência emocional. Mas nós vamos começar com nossa primeira tarefa. Qual é a tarefa? Contar até 10. Como, Cláudia, para ter inteligência emocional eu preciso aprender a contar até 10? Eu sei contar até 1000. Mas você vai aprender a contar até 10. Como? No momento em que a emoção surgir, foi o que eu disse, essas emoções sempre existirão. A alegria está aqui, o amor está aqui, o medo, a tristeza, a raiva, e são necessários e são no momento de algum susto, no momento de algum perigo. Eu preciso desse medo, que esse medo é que vai fazer com que ou eu fique paralisado, ou o sangue circule rápido pelo meu corpo, e é isso que vai me permitir fugir daquele perigo. Então, vocês precisam aprender a contar até 10. Ou respirar, como diz Lili, que ela faz respire, mamãe. Ela já aprendeu tanto isso com as terapeutas dela, que ela faz respire, mamãe, respire. Deixa eu falar. Então, contar até 10 ou parar para respirar no momento em que vem o impulso, naquele momento em que você diz, agora não vou aguentar não. Para que ter inteligência emocional? É agora que eu esgano essa pessoa. Você para, conta até 10 e depois é assim que você faz a gestão da sua emoção. Por quê? Porque eu tô aqui olhando a Prosman, conseguiu me achar aqui, eu nem mandei para ela, tá vendo? Um beijo para vocês, daqui a pouco eu vou olhar para todos vocês. Mas essa questão que eu vi ali do meu amigo, eu fui baixar a vista para olhar para vocês, mas é respire paz. Por quê? Porque é nesse momento em que eu consigo parar um pouco essa emoção. A tendência do meu cérebro é agir. Nós éramos primitivos, que quando um monstro aparecia na nossa frente, um animal grande, a gente tinha que agir rápido, porque ou nós íamos matá-lo ou ele ia nos matar. Então não dava para pensar. E o nosso cérebro era feito para isso. Mas nós temos hoje, seres humanos evoluídos, o nosso cérebro racional. Então quando eu paro para contar até 10, eu raciocino. Então, por isso que contar até 10 é importante. Qual a próxima dica? Vamos lá, que essa agora eu quero que vocês respondam. Eu meio que vou ficar aqui, eu sei que eu vou conseguir ouvir vozes. Nós escutamos as pessoas, será que nós sabemos ouvir o outro? Será que nós sabemos escutar o outro? Então, é um dos exercícios que vocês podem fazer. Nós, na maioria das vezes, e principalmente no momento em que a emoção nos toma, nós não escutamos o outro. Nós estamos conversando e a pessoa está falando, mas eu já estou só esperando ela deixar eu falar, se eu deixar para eu responder. Nada do que ela falou eu escutei. Então, essa escuta ativa, esse acalmar, é dar atenção ao outro. Você não é o dono da razão, nem o outro também. Você tem que ter uma escuta ativa para que o outro fale. Você espere ele terminar e você diga, agora eu vou falar. O que você falou, eu concordo em partes, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Mas a maior dificuldade nossa é conseguir acalmar para escutar. Então, um dos exercícios que vocês podem fazer é esse, é a escuta ativa. Qual o próximo? Que nós não temos muito tempo, já estamos no finalzinho. Agora, outra coisa que eu vou perguntar para vocês. Nós temos o hábito de elogiar mais ou criticar mais? Ouvi todo mundo falando, criticar mais. Claro, mas por que criticar mais? Criticar é mais fácil do que elogiar. E aí a gente segue criticando. Então, precisamos desenvolver esta habilidade, precisamos criar este hábito, precisamos elogiar mais. E por que criticar é mais fácil então, Cláudia? Será que dá para você me explicar em alguns minutos? Sim, nós estamos aqui já há 35 minutos de live. Se alguém entrasse agora, poderia criticar tudo que está acontecendo aqui. Criticar as falas que estão subindo, criticar a cor da roupa, criticar a postura da pessoa que está apresentando. Criticar é fácil, você entra aqui agora e você sai criticando. Elogiar, por que é mais difícil? Requer cuidado com o outro, requer atenção. Eu preciso cortar uma pontinha do meu cabelo e você precisa enxergar que eu cortei. Então, elogiar demanda a energia do nosso corpo, demanda carinho, demanda amor. Quando entra atenção, amor e carinho, nós sabemos que nós temos uma certa dificuldade. Mas eu vou
trocar a pergunta agora. Quem aí gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de ser elogiado, não é? Mas se nós gostamos de ser elogiado, então o mundo gosta de ser elogiado. Agora, elogiar é diferente de bajular. Elogios sinceros, reconhecimento, gratidão. E aí preenche nosso coração e preenche o coração do outro. E aí, Ana Cristina me achou, professor Adriano. E aí, agora eu vou deixar um desafio para vocês que a gente já está quase terminando. Mas antes do desafio tem uma frase. Quando eu fiz o mestrado, um professor muito lindo que eu amo, o professor Gilson Vieira, que já trabalhava com inteligência emocional há muito tempo, é o meu guru. Eu perguntei a ele, professor, deixa uma frase para nós que estudamos e que gostamos de inteligência emocional. Preste atenção, hoje nós passamos o nosso dia todo aí, né? Olha o que ele ensinou pra gente e teremos mais dias aí dessa quarentena. Ele disse, sim, eu tenho uma frase. E a frase é a seguinte, ninguém com o que diga ou o que faça pode me fazer mal ou bem, a menos que eu permita. Vou repetir. Ninguém com o que diga ou o que faça pode me fazer mal ou bem, a menos que eu permita. Isso é fazer gestão das emoções. E aí vocês têm um desafio, porque todo mundo tem que levar o desafio para casa. Eu fiz agora recentemente com os meus alunos, foi super divertido. Eu desafiei todos a fazer o bem, porque o que é que eu quero que vocês experimentem? É uma tarefa, porque vocês vão experimentar e depois vocês vão trocar ideias comigo nas redes sociais, vão me dizer como foi isso. Eu e Lili temos aqui um zelador no prédio que nós amamos, ele se chama Adriano. E aí eu desafio os meus alunos, vocês agora vão fazer o bem para alguém, sem sair de casa, todo mundo se preservando, momento coronavírus, mas você vai fazer o bem para alguém e depois você vai me dizer só o que você sentiu. Então esse é o desafio que eu quero deixar para todos vocês. Vocês vão fazer qualquer ação. Então eu e Lili pegamos uma mesinha que eu tenho aqui, colocamos na porta da casa, do apartamento. Fizemos um café da manhã para Adriano. Botamos bilhetinhos, botamos bolinhas de assoprar. Quem me conhece sabe que eu adoro esses enfeitezinhos. Botamos umas máscaras, que ele tinha acabado de pedir umas máscaras de tecido e minha mãe costura. Fizemos a mesa para Adriano. Quando o Adriano chegou, ele tinha uma cara de criança que parecia que nunca tinha feito aniversário, que ele nem olhou que tinha um café da manhã delicioso para ele. Ele só fez, Dona Cláudia, eu posso pegar esses papéis? Eu posso levar essa bola? Eu quero levar todos esses bilhetinhos. Então, o desafio é esse. Uma aluna, só para vocês entenderem como é o desafio. Simples, o que vocês quiserem. Uma aluna fez, tá bom, Pró, amanhã eu vou acordar bem cedo e vou botar o café da manhã para o meu pai e para minha mãe. Uma aluna comprou um saco de ração de gatinhos. Pró, eu posso fazer com animais? Claro que pode. Então, vou comprar um saco de ração que eu vou botar para os gatinhos de rua aqui na minha porta. Então, o desafio é esse, experimentem. Vocês, tem 2 desafios que eu já vi ali que os meus minutos dá tempo. Eu vou lançar o outro desafio. Esse é fazer o bem. Ligar para alguém, dizer que ama, abraçar, beijar, fazer uma boa ação, lavar um banheiro, lavar um prato, faz um bem para quem está em casa lavando prato para você. E o outro desafio que ainda dá tempo de eu dizer é o seguinte: vocês vão experimentar como é gerenciar as emoções. Vamos supor que você está aí nesse momento em que você limpou tudo, falei de novo, né? Limpeza, porque limpeza é o nosso momento, não tem ninguém para limpar para a gente, tá todo mundo tendo que se reinventar. Então você deixou tudo organizado e quando você chegou estava bem sujo, mas é bem sujo mesmo. Pense naquele dia que Maria Júlia resolveu gravar live, sujar tudo de maquiagem na sala, foi um caos total. Pronto. Você está aí dentro da sua casa, quando Maria Júlia aparece na sua frente, o que é que você vai fazer? Você vai querer torcer o pescoço dela. Mas aí você vai lembrar que assistiu essa live e vai dizer não. Cláudia disse que não, eu não posso torcer o pescoço de Maria Júlia hoje. Não vai ser hoje. E aí o exercício é esse, você não vai fazer e aí você vai deixar para fazer isso no outro dia. Pronto, deixa lá Maria Júlia, deixa a bagunça, faz de conta que não viu nada. Deixa para outro dia. Quando chegar no outro dia que você faz, não, Cláudia disse que hoje eu podia. Aí você vai ouvir minha voz dizendo, não pode hoje, tem que ser amanhã. No terceiro dia eu vou deixar qualquer briga ou qualquer insulto ou qualquer coisa que você ia fazer na sua casa, naquele momento em que alguém te deixou com raiva, você vai guardar e você só vai responder no terceiro dia.
Aí me digam agora, no terceiro dia você ainda vai agir com a mesma força emocional que você teria agido na hora em que tudo aconteceu? Então esse é o exercício, tem que fazer. Ficaram com 2 desafios. E deixa eu ver se tá tudo aqui ok, se eu passei tudo que eu queria para vocês. Passei, então, revisando, nós temos as nossas 5 emoções, estamos nesse nosso momento de isolamento social. Essas emoções estão conosco, estarão sempre, com isolamento ou sem isolamento, isso é inerente ao ser humano, mas se eu cuido de mim, se eu percebo o que é bom de gerir as emoções, eu percebo que algo que fizeram para mim foi muito bom, eu vou retribuir. Ou que aquele momento, aquela coisa que eu assisti, aquele outro filme que eu escolhi, aquele momento de oração, aquele momento de meditação, aquela ginástica que eu estava adiando há tempos e resolvi fazer, fez muito bem para mim, me deixou de alto astral. Gerir emoção é isso. Se eu percebi, se eu sei que isso me fez bem, eu vou repetir mais vezes. Se tem algo que me irrita muito, ou tem algo que me deprime muito, ou assistir muito jornal me deixa com medo, eu tenho que gerir isso e eu tenho que diminuir. Mas se eu não percebo, as coisas me tomam. E o mais importante para a gente já ir começando a finalizar, agradecer o carinho de pessoas que eu nem imaginava que tinham me enxergado nas redes. Minha amiga linda, que eu fazia questão que ela estivesse aqui hoje, ela está ali. Os meus alunos. É dizer uma coisa para vocês que me chamou a atenção muito nesses últimos estudos que eu tenho feito de inteligência emocional. Eu vou começar a finalizar dizendo para vocês que por que é importante gerir as nossas emoções. Então escutem com o coração agora e raciocinem comigo. Eu tenho esse poder enquanto ser humano e enquanto uma pessoa ainda com a saúde mental equilibrada. Eu tenho esse poder de gerir as minhas emoções. Se eu não tenho cuidado com isso, se eu não cuido de mim neste momento, se eu não cuido das pessoas que estão nesse isolamento social comigo, eu posso adoecer e aí eu vou terceirizar para alguém a gestão dessas minhas emoções. Entenderam? Quando caiu essa ficha minha, eu disse, gente, é muito mais fácil, embora dificílimo. É muito difícil a gente aplicar todas as habilidades. É muito difícil a gente aquietar. É muito difícil a gente desenvolver a nossa empatia. É muito difícil cuidar do outro. É muito difícil acordar mais cedo e fazer um café da manhã para o outro, já que o outro ontem me aborreceu. Mas eu não estou olhando mais para o outro. Eu estou mudando a minha forma, mudando o meu cuidado com o outro para que eu o contamine. Nós não estamos no momento, a palavra do momento não é contaminação, então vamos contaminar para o bem. E é importante que eu faça isso por mim, é importante que nesse momento eu faça isso pelo meu marido, pelas minhas 2 filhas, para que ao sair desse isolamento social eu não precise terceirizar essa sintonia das minhas emoções. Hoje eu posso fazer isso comigo. Tá, tô alegre, eu ajusto um pouquinho para lá, eu ajusto um pouquinho para cá, eu equilibro. Mas se eu não faço isso comigo, e se eu me permito adoecer, eu vou ter que terceirizar, eu vou ter que terceirizar isso para um psicólogo, para um psiquiatra ou para uma medicação. Porque eu amo de paixão as pessoas da área de saúde que cuidam de nós, amo psicólogo, mas é bom a gente ir para fazer terapia porque a gente é rico, porque a gente pode pagar essa terapia, porque é massa, porque lá a gente se equilibra, porque lá a gente fala sem freios, sem censura. É aquela pessoa que está ali para nos escutar, sem nos julgar, aquela escuta sem julgamento e que nos ajuda com tudo que ela estudou, ele estudou, o psicólogo, nos ajuda a equilibrar. Agora, se eu vou para lá doente, eu vou terceirizar esse equilíbrio das minhas emoções. Porque quando eu vou para lá, mesmo no momento bom, quando eu vou fazer terapia, mesmo quando tudo está legal, mas eu vou para gerir tudo isso. Gerir meu dia a dia, gerir minha relação com o outro, gerir a minha coragem, gerir as coisas que eu tenho vontade de fazer, gerir os meus projetos. Eu vou exatamente para sintonizar, regular, harmonizar, equilibrar essas coisas aqui dentro, me manter motivada, ter metas, pensar em passar num concurso ou no vestibular e colocar aquela meta, colocar muita energia naquela meta. Então eu consigo a ajuda desse profissional para momentos muito bons também. Agora, se hoje eu não tenho cuidado
com as minhas emoções e não faço a gestão delas, eu vou precisar terceirizar isso se eu adoecer. E aí é muito mais difícil, porque eles nos dão o caminho, mas nós muitas vezes não conseguimos fazer. Desequilibrar as emoções dá muito mais trabalho para reequilibrá-las do que agora ter trabalho para nos manter saudáveis e equilibrar essas emoções no agora. Então, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a todos. Gal, você entrou! Todo mundo querendo ver Juju, vocês não sabem como é que Juju tá aqui, né, Ju? Maquiada, é o quê? O gato de Alice no País das Maravilhas para gravar TikTok. TikTok, falei certo. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês. Continuem seguindo o Instagram, que o objetivo foi esse, passar mensagens, passar notícias para vocês, colocar tudo que vocês precisam para ter mais esse contato consigo, esse contato com o outro, fazer esse carinho no outro, cuidar do outro, porque nós podemos, isso faz parte de nós e eu posso tomar o pulso dessa situação e fazer essa gestão, me manter saudável, para que eu não precise que outros façam por mim. Então, muitíssimo obrigada, boa noite para todos, se cuidem, façam o máximo que vocês puderem de fazer o bem, ligue para o outro, ligue para o avô, ligue para a avó, bota os netos para falarem, então se divirtam e aproveitem que é um momento também especial, esse momento de introspecção, nós aprenderemos, já aprendemos, as pessoas dizem, o mundo vai mudar, gente, não vai mudar não, já mudou, em 30 dias a gente cria um hábito, nós já passamos de 30 dias. O que nós vamos ter agora é que nos adaptarmos quando as portas se abrirem. Não pensem que as portas se abrirão e nós sairemos correndo e que vai estar tudo lindo, não. Tem pessoas que até o barulho vai incomodar, porque ficou tão em casa, tão em paz, que a correria do mundo todo que vai voltar vai inquietar essa pessoa. Então, um grande beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada, professor Silva, professora Irmã, deixou meu coração. Muito bom, estou aqui para o que vocês precisarem. Muitíssimo boa noite. Fiquem em paz e boa sorte para todos nós. Sigamos, porque vai passar, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Um beijão, um abraço para vocês. Tchauzinho.